tudo bem? Começando mais uma aula de filosofia hoje. E hoje nós vamos dar seguimento à filosofia helenística, que foi a aula 6 da semana passada, né, de sexta-feira. Então, naquela aula a gente conheceu, então eu dei um breve resumo para vocês, né, do que era a filosofia helenística, como ela surgiu. Nós conhecemos também a primeira corrente filosófica, né, que foi o cinismo, né? A gente aprendeu um pouco sobre o cinismo, a gente conheceu o Diógenes, né, como era a sua filosofia e tudo mais. Hoje nós vamos dar seguimento, né, a essa filosofia, conhecendo mais uma dessas correntes filosóficas e mais um filósofo influente e importante dentro desta corrente, né? Então é isso. Peguem aí caneta, caderno, uma aguinha, um chazinho, um cafezinho e vamos para mais uma aula. Então, bons estudos para todos nós. Então tá, eu falei que a gente está dando seguimento à filosofia helenística. Então, vamos lembrar, né, qual era o pensamento helenístico, né? Os filósofos helenísticos, eles buscavam a sua ataraxia, né? Então, cada uma dessas correntes filosóficas vão buscar, de alguma forma, esse estado de bem-estar, de espírito, de mente tranquila, né? Então, cada um vai ter a sua corrente e algo que vai influenciar, né, diretamente a sua corrente. Nós vamos ter um método, né, e tudo mais. Lembrando que essa filosofia, ela é uma filosofia de transição, né? Então, a gente está saindo do clássico e entrando no medieval, né? E nós temos influência, lembrando sempre influências de Oriente e Ocidente, né? Então, duas culturas que se misturaram e aí surgiu a filosofia helenística. Isso é só um resumo para a gente lembrar do que trata, né? Então, agora nós vamos conhecer o Pirro de Élida. Vamos lá? Tá. O Pirro, ele foi, então, um importante filósofo do período helenístico, tá? E ele acompanhou o Alexandre o Grande, né? Ele acompanhou como pintor, né? Em uma viagem para a Índia. Então, lá na Índia, ele se interessou em aprofundar os seus conhecimentos filosóficos a partir daquela experiência que ele estava tendo lá, né? Ele conheceu os sábios, né? Os sábios lá da Índia, se interessou muito pelo assunto, pela filosofia deles e trouxe isso para ele, né? Então, para sua filosofia. E isso, tá? Colaborou então para a criação da corrente filosófica, né, chamada ceticismo. Então, a partir dessa influência do Pirro, né, lá na Índia com os sábios, né, com a filosofia desses sábios do Oriente, né, criou-se então essa corrente chamada ceticismo, tá? O ceticismo filosófico de Pirro, então, se baseia em 3 perguntas sobre as ações humanas. Então, agora a gente vai conhecer essas 3 perguntas para entender, então, essa corrente filosófica, tá bom? Então, a primeira questão é como as coisas realmente são, tá? Segundo o filósofo, não podemos saber a verdade das coisas, certo? Pois vivemos em um mundo de aparências, né? Um mundo de aparências não te revela a verdade sobre uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, eu olhar a minha caneta, né, brilhante, linda, maravilhosa, não quer me dizer que não quer dizer que essa caneta ela é boa, né?
Então, eu olhar ela porque ela é bonita e brilhante não quer dizer que ela vai escrever, por exemplo, eu posso comprar essa caneta e aí chegar em casa e ela não riscar. Ou eu posso comprar essa caneta pela aparência dela, achando que ela é verde e ela é uma caneta preta, tá? Então, a gente vive num mundo de aparências. E ele diz que existe sim uma verdade, tá? Mas essa verdade é inatingível, desculpa, eu inventei uma palavra, inatingível por nós, inalcançável, tá? Existe sim uma verdade sobre as coisas, mas nós não conseguimos chegar nessa verdade. Aí fica a influência que Pirro tem. Pirro tem uma influência, vocês já devem saber agora, porque vocês já tiveram essa aula desse cara, né, idealista. Quem era um filósofo idealista? O criador do mundo das ideias? Platão. Então, o Pirro, ele tinha uma influência platônica, né? Então, quando eu digo, né, que existe uma verdade, mas essa verdade é inalcançável para nós, né? Eu tô falando do mundo das ideias de Platão, né? Tem uma influência aí no mundo das ideias de Platão. Então, essa é a primeira pergunta que baseia o ceticismo. A segunda pergunta consiste em como estamos em relação às coisas e determinadas situações. Estamos com medo, com vontade, entusiasmados ou indiferentes? O que eu quero dizer com isso? A segunda pergunta que baseia o ceticismo, deixa eu guardar aqui minha caneta. Barulho, desculpa. Então, é essa, tá? Como que eu reajo a determinadas situações, né? Por exemplo, eu estou presenciando um assalto, né? Como que eu vou me sentir e como que eu vou reagir àquela situação? Eu vou ficar com medo, eu vou reagir ao assalto, eu vou bater no assaltante, eu vou sair correndo, ou eu vou ficar nervosa, entendeu? Então a segunda pergunta é: como que eu reajo em determinadas situações, né? Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, né, que baseia aí o ceticismo, ela consiste em o que acontecerá conosco, tá? Se tomarmos uma determinada atitude. Para Pirro, se tomarmos a atitude da suspensão dos juízos, teremos uma mente tranquila, atingindo a ataraxia ou a ausência de inquietude. E preocupação. Precisamos sair dos julgamentos entre o certo e o errado, ou do bem e do mal, certo? Então, ele está falando o quê? A terceira pergunta está nos perguntando, né? O que acontecerá com a gente se a gente tomar uma atitude num determinado momento? Por exemplo, o que pode acontecer comigo se eu, lá na segunda pergunta, né, que ele pergunta como que eu reagiria a determinadas situações, e se eu tivesse, sei lá, dado um tapa no assaltante, né? O que teria acontecido comigo? Então, tá relacionado a se eu reagir, se eu tomar partido, entende? Essa é a terceira pergunta que baseia o ceticismo. Aí, olha só, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Devemos suspender os nossos juízos de valores sobre as ideias que se opõem, respeitando-as como ideias válidas e diferentes, pois se não julgarmos, poderemos atingir a ataraxia. E aí eu tô falando de não julgar e não tirar partido. Tem duas historinhas com relação ao Pirro que talvez nos ajude mais a entender esse pensamento cético, tá? A primeira historinha é a seguinte: dizem que tinha um amigo do Pirro em um pântano, afundando nesse pântano, tá? Aí o cara tava precisando de ajuda e o Pirro tava passando. E o cara gritou: Pirro, cara, me ajuda aqui, olha só, eu tô afundando, preciso de ajuda, me tira daqui.
Aí o Pirro passou como se não tivesse visto que aquilo estava acontecendo e não ajudou o amigo. A segunda história, ela é a seguinte. O Pirro estava lá num navio em alto mar, com várias outras pessoas. E aí começou uma grande tempestade e o navio pá. E aí a galera se desesperou. E o Pirro estava sentado olhando para um porco que estava ali comendo tranquilamente enquanto tudo aquilo estava acontecendo. E ele falou, né, vocês estão aí loucamente e o porco está aqui comendo tranquilo. E ficou tranquilo também. A primeira história, né, a gente pode trazer para o pensamento, né, cético, para o ceticismo, e falar, né, tá, é uma história, uma situação, foi uma situação extrema, né, mas a gente pode falar, por exemplo, que o Pirro preferiu não ajudar. Por quê? Ele suspendeu os juízos dele e pensou, tá, eu posso ajudar ou posso não ajudar, mas se eu ajudá-lo e, sei lá, eu cair, ou se eu ajudá-lo e ele não for uma pessoa boa, né? O que vai acontecer se eu ajudá-lo? Então, eu vou seguir na minha tranquilidade, não vou tirar partido e vou deixar que a vida, que o universo decida o que vai acontecer com ele. Assim como no segundo caso, né? O Pirro, ele estava lá em alto mar e a tempestade estava acontecendo, né? E aí ele pensou, eu vou correr que nem esses caras loucos aí, ou eu vou ficar aqui tranquilo e esperar isso passar? Que diferença vai fazer eu me juntar com todas essas pessoas e agir feito um doido, né? Que diferença isso vai fazer? Isso vai fazer a tempestade parar? Isso vai fazer alguém não se machucar? Isso vai fazer... O que diferença vai fazer? Então ele opta por ficar ali na dele, ficar tranquilo e esperar a tempestade passar. O que fosse acontecer, aconteceria, né? O que ele fizesse ali não ia mudar a situação, né? Então ele deixou, novamente, preferiu ficar ali na sua tranquilidade, não tomar partido e deixar que as coisas acontecessem. Então lembrem, ele dizia pra gente sempre assim: não julgar ideias e não tirar partido. Então é nisso que se baseia o ceticismo, essa corrente que nós conhecemos hoje, é a corrente do Pirro de Élida. Deu para entender? Espero que sim. Então agora nós vamos fazer umas questõezinhas do Enem. Bora lá? Mas antes, eu sempre falo dessas questões do Enem, mas esqueço. Vou mostrar uma fotinho do Pirro para vocês. Tcharam! Agora sim. Bora fazer a questão do Enem. Ó, essa é uma questão do Enem de 2016, que diz o seguinte: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar, e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então tá, ó. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por: letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B, atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Letra D, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Letra D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Beleza, agora é aquela hora que vocês dão um pause e tentam resolver
e tentem resolver a questão, tá bom? Vou esperar. Beleza. Ó, vamos rever aqui a pergunta. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... Então, lá eles já nos falaram sobre o pirro, e se a gente já entendeu o pensamento, né, cético, a gente vai chegar à resposta facilmente. A resposta certa aqui é a letra C. Vejam só o que ela nos diz. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, né? Então, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, a resposta certa é a letra C. Lembrem sempre que o Pirro diz pra gente: existe uma verdade, só que a gente nunca vai conseguir chegar nessa verdade, né? E como que ele agia nas situações, como ele agiu nas duas histórias que eu contei para vocês relacionadas a ele? Indiferente, né? Ele buscou na indiferença a sua calma, a sua ataraxia, né? Então, letra C. Vamos fazer mais uma questão. Essa questão não é do Enem, eu tirei de um concurso de São Leopoldo de 2016, mas é sobre filosofia helenística. Então vamos lá. Pelo menos, desde Sócrates, os filósofos gregos refletem sobre a vida humana. Algumas escolas filosóficas antigas fizeram desse tema uma preocupação central e desenvolveram a ética como forma de arte de viver. Uma reflexão constante sobre a vida e um trabalho permanente de cada um sobre sua própria vida. Algumas dessas escolas se difundiram durante o período helenístico. Uma dessas escolas ganhou popularidade com Diógenes de Sinope. Sua filosofia apresentava-se como uma crítica aos costumes instituídos, lançando mão de recursos humorísticos e da ironia. Essa escola ficou conhecida como letra A. Ixi, ficou errado ali a minha edição ali ficou errada, né? Mas a primeira é ali, ó, bem no cantinho tá escrito cinismo. Letra B, estoicismo. Letra C, epicurismo. Letra D, neoplatonismo. E letra E, pitagorismo. Então, agora, pause e façam a questão. Tá, vamos lá. Na pergunta, eles já te dão uma deixa, porque eles te falam, ó, de Diógenes, tá? Diógenes. Qual foi a corrente filosófica do Diógenes? Diógenes, a gente chama ele de Diógenes o Cínico. Então, se ele é o Diógenes o Cínico, a corrente filosófica dele é o cinismo. Então, a resposta certa é a letra A, cinismo. Estoicismo nós ainda não vimos, epicurismo também não, mas nós vamos ver aí nas próximas aulas. Mas também é filosofia helenística, tá? Mas não tem relação com Diógenes, são outros filósofos, é o Zenão no estoicismo e o Epicuro no epicurismo. Neoplatonismo, então neoplatonismo, nós não falamos ainda de neoplatonismo, né? Mas vamos falar. O neoplatonismo acontece na Idade Média com Santo Agostinho, tá bom? E pitagorismo, de que período é Pitágoras? Ele tem relação com a filosofia helenística? Não. O Pitágoras é um filósofo pré-socrático, né? Aqui, esses filósofos helenísticos, né, eles acabam tendo uma influência socrática, né? Vocês lembram que eu falei que o Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, né? E Aristóteles era um filósofo socrático, né, que tinha essa influência da filosofia clássica, né? Então, eles têm, sim, uma bagagem
clássica, né? Então, Diógenes tinha uma influência socrática, hoje nós vimos o Pirro, que tem uma influência platônica, né? Mas não pré-socrática, tá bom? E lembrem sempre, filosofia helenística é essa mistura do Ocidente e do Oriente, né? Então, deu para conhecer o Epicuro, né? Deu para entender um pouco sobre o ceticismo. Vocês viram que interessante, né? E é uma filosofia bem diferente, uma filosofia bem gostosinha de estudar, né? E é interessante ter essa influência, né, do Oriente também na filosofia. Tá, um recado que eu quero dar para vocês. Se vocês por acaso estão assistindo essa aula de hoje, mas não assistiram às aulas anteriores, assistam, por favor. As aulas estão sendo feitas de forma cronológica. Então, eu inicio dos pré-socráticos, socráticos e agora a filosofia helenística, né? Então, digamos que os assuntos se conectam, né? Então, é importante que vocês vejam as aulas anteriores para que vocês entendam o que eu estou falando aqui, né? Então, hoje eu estou dando seguimento à filosofia helenística. Então, se vocês não viram a aula 6 da semana passada, assistam, por favor, porque eu explico sobre a filosofia helenística e explico sobre a corrente filosófica do Diógenes, que nós vimos agora, o cinismo, tá bom? Então, se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam, por favor. Ativem as notificações para que vocês recebam, né, o aviso quando os vídeos, né, do curso entrarem aqui, né? Lembrando que este curso ele vai disponibilizar certificado para vocês, então é importante que vocês assistam todas as aulas, né? Para terem um aproveitamento aí do curso, né, de 100%. E se vocês quiserem fazer perguntas, né, vocês têm o meu e-mail, vocês podem mandar as perguntas para o meu e-mail. Se vocês quiserem algum conteúdo extra, também fiquem à vontade para me mandar mensagem por e-mail. Mas também seria muito interessante se vocês puxassem discussões aqui pelos comentários. Então, se vocês quiserem puxar discussões ou fazer perguntas, né, podem deixar aqui nos comentários também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei. É um prazer estar aqui fazendo esse curso para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo grande e tchau, tchau!